Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Prosseguimos com o nosso texto do Evangelho de Mateus. Estamos acompanhando agora o capítulo 13 e Jesus então conta uma parábola. Parábola é um conto, é uma história que na verdade está expressando um significado mais profundo. As parábolas de Jesus eram quase sempre ligadas à agricultura, à vida rural. Então Jesus trazia um conhecimento que era do cotidiano, porque as pessoas viviam essa vida. Então aquelas histórias faziam muito sentido para eles, para que com esse conhecimento do cotidiano eles pudessem receber verdades mais elevadas, verdades espirituais. Então era uma forma extremamente didática que Jesus usava para conversar com as pessoas. Isso era uma parábola. E Jesus então estava contando para eles, foi contar a parábola chamada, conhecida por nós como parábola do semeador. Diz as Escrituras que naquele dia mesmo, no mesmo dia, ele saiu de casa e sentou-se à beira do mar. E aí uma grande multidão veio para perto de Jesus e então ele resolveu sentar-se num barco e aí o povo permanecia na praia, e ele lá então ensinava as pessoas e ele contou várias parábolas. Só lembrando, a gente já viu isso, mas o modo de ensino judaico é diferente do nosso. O nosso é o modo grego. Nós temos o professor de pé e os alunos sentados. No modo judaico, o professor se senta para falar. E isso eu sempre acho muito interessante porque exige muita atenção dos alunos. Isso demonstra uma maneira diferente de se relacionar com o professor. Então Jesus contou essa parábola, uma parábola clássica, muito conhecida, que um lavrador saiu para semear. E nas plantações, normalmente se abriam caminhos, onde o lavrador saía caminhando, ele carregava uma bolsa com as sementes, e ele ia lançando então na plantação as sementes a partir desse caminho, desse trilho por onde ele andava. E aí então caíram algumas sementes à beira do caminho, vieram as aves e comeram essas sementes. E outras sementes caíram num solo rochoso e não tinha muita terra, então elas germinaram rapidamente porque tinha camadinha de terra, mas depois logo murcharam sob o calor do sol e secaram, porque não tinham raízes. As raízes eram curtinhas, não eram profundas, Outras caíram entre os espinhos. E aí os espinhos, aquelas plantas, sufocaram essas sementes e elas não prosperaram. E aí outras caíram no solo fértil mesmo. E essas produziram muita coisa, produziram 30, 60 e até 100 vezes a quantidade de semente que ali foi lançada. Então o Senhor falou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E essa frase, também algumas versões dizem assim, quem tem ouvidos ouça. É um chamado para uma atenção diferenciada, é um chamado para reflexão. Não é simplesmente para ouvir uma historinha que é interessante, que legal, alguém foi jogando semente, aconteceu isso, mas tentar refletir e aí então alcançar as verdades mais elevadas a partir desse ensino. E aí os discípulos vieram e questionaram, mas Senhor, por que o Senhor fala ao povo usando parábolas? Algo mais ou menos, por que o Senhor não vai direto às verdades celestiais, E o Senhor falou, olha, porque para vocês, quer dizer, para os discípulos, vocês recebem permissão para entender as verdades que são os segredos dos céus, Mas os outros que não são discípulos, esses não, esses só ouvem as historinhas. E aqui tem uma expressão de Jesus que é conhecida popularmente como o princípio de Mateus, que é, ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ele usa parábolas, falou Jesus, As pessoas olham, mas não veem, escutam, mas não entendem. O que quer dizer isso tudo? Isso quer dizer o seguinte, alguns chamam isso de a economia do reino. Como é que funciona? Se uma pessoa está caminhando para perto de Jesus, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa ouviu falar de Jesus e ela resolveu tomar a atitude de caminhar na direção dele. Se essa pessoa caminha para perto de Jesus simplesmente para se divertir, para ter entretenimento com esse professor que fala umas coisas interessantes, ela não está realmente obtendo nada dali, nada de relevante. E agora, se essa pessoa faz a mesma caminhada e ela tem uma atitude, puxa, eu quero entender o que esse mestre fala, faz muita diferença. A pessoa que tem a atitude de querer entender, ela tem alguma coisa, ela possui algo, ela possui o interesse. É só isso que ela tem. E mais lhe será dado. Ao interesse é acrescentado o conhecimento, ao conhecimento é acrescentada a experiência e assim a pessoa vai crescendo. Mas o que não tem,
até o que ele pensa ter lhe será tirado, porque ele ouve essa história, como ele não está nem interessado realmente em se aprofundar, ele acha a história interessante. Poxa, realmente, né? Semeador, eu já passei por isso também, né? Eu também sou semeador, eu também trabalho na roça. E realmente, né, tem semente que, pô, o passarinho vem comer a semente da gente, né? Às vezes cai lá onde já tem umas plantas que sufocam, né? Pois é, né? Esse professor aí conhece da roça. E não passa disso. Então o Senhor fala isso, olha, para que essas pessoas elas estão vendo, mas não estão enxergando realmente, né? Elas estão ouvindo, mas não estão compreendendo. E tudo isso parte da pessoa, parte do interesse em se aprofundar. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, a pessoa pode ir se sentar, ouvir uma pessoa ensinando as Escrituras, pregando o Evangelho de Cristo e dizer, nossa, que coisa legal, que bonito, né? A pessoa fala bem e não traz isso para si, não traz isso para a sua vida. Outros já ouvem alguma coisa e pensam, poxa, mas eu queria entender mais disso aí. Será que isso é uma coisa para a minha vida? Será que isso faz sentido para mim? E então lhe é acrescentado. Essa é a economia do reino. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, até isso lhe será tirado. E aí, então, aqui o texto de Mateus segue e fala que com isso se cumpre uma profecia de Isaías. Mateus está o tempo todo fazendo isso. Mateus ele faz todo o evangelho dele alicerçado no Antigo Testamento. Mateus ele é um judeu. Ele era um homem que cresceu ali, naquele contexto de Israel, né? E ele então escreveu o seu evangelho para aquela igreja que se formou a partir da ressurreição de Cristo, que era formada por judeus. E ele vai mostrando para essas pessoas e para os que estão chegando à igreja que o Antigo Testamento todo apontou para Yeshua HaMashiach, que nós chamamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma em língua portuguesa. Essa forma passou pelo grego, passou um pouquinho pelo latim, né? E nós chamamos ele com esse nome. Então, Mateus está mostrando para esses judeus, olha, esse homem é o cumprimento das profecias. Sabe aquele que você, desde criança, quando lê a Bíblia, você está aguardando? Chegou. É isso que ele está mostrando. Então, ele, mais uma vez, vai tratar de profecia. E Isaías, então, esse é o clássico profeta messiânico. Ele é o profeta que anuncia o Messias. Só lembrando, Messias, essa palavra quer dizer alguém sobre quem se derramou óleo. E isso significa uma escolha de Deus. É o escolhido. É isso que quer dizer Messias. O que disse Isaías sobre o trabalho do Messias? Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Só que Isaías não deixa só nisso. Ele explica o porquê que as pessoas estão vendo, ouvindo e não absorvendo. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, e não permitem que eu os cure. Então Isaías está mostrando que é o problema do coração fechado, do coração duro. Conforme for a tradução, talvez a sua tradução tenha isso, e aí eu queria ressaltar aqui esse fato de tradução para lhe ajudar a entender. Talvez sua tradução ela dê a entender que a intenção de Deus e a intenção de Isaías, a intenção de Jesus Cristo era que as pessoas não entendessem. Na verdade, não é intenção, é constatação. A maneira, às vezes, como a tradução é feita, nos faz pensar que Deus tinha o propósito que as pessoas não entendessem. Só que isso não faria o menor sentido, porque as Escrituras são a revelação contínua de Deus e Jesus Cristo veio para anunciar o reino. Então não faria sentido ele anunciar para que as pessoas não entendessem. Na verdade, ele está constatando que elas não entendem e explicando o porquê que elas não entendem. Por causa da atitude própria, coração endurecido, desinteresse. E isso leva à falta de arrependimento, leva a não ser transformado por Jesus Cristo. Então, o Senhor falou para os seus discípulos, felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Ele está dizendo que esses discípulos não simplesmente têm os sentidos funcionando na maneira que eles enxergam e que eles escutam, mas ele está falando sobre aquilo que vem até o coração, no sentido de que eles realmente estão absorvendo a mensagem e estão sendo transformados por ela. E aí falou Jesus, eu lhes digo a verdade. Gente, isso aqui, presta atenção, porque isso é muito forte, isso é muito importante. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Esse texto não está falando só sobre os 12 apóstolos, está falando sobre eu e você. Nós precisamos ter o entendimento
que existiram pessoas de grande profundidade de vida, de imersão nas Escrituras, de dedicação a fazer o bem, a seguir o caminho de Deus, e essas pessoas tiveram expectativa que um dia viria o Messias, mas elas não viram esse dia chegar. São as pessoas que viveram antes de Cristo. E nós estamos aqui lendo a revelação plena que é Jesus Cristo. Imagine, por exemplo, esse homem chamado Jacó, que teve o nome mudado para Israel, lá no tempo que ele viveu. Naquele tempo, nem mesmo as Escrituras existiam. Tudo o que se sabia sobre Deus era passado em tradição oral, era repetido de pai para filho. Era muito pouco conhecimento. Agora, você tenta comparar isso com o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos a Bíblia Sagrada e inúmeras traduções, podemos comparar textos, podemos aprender o idioma original, buscar nos textos antigos mais explicações. Temos o Espírito Santo entregue à igreja, temos a revelação de Jesus Cristo, onde ele se mostra nas Escrituras plenamente no seu caráter. Muitos profetas, muitos santos e justos desejaram ter o que nós temos nas mãos e não tiveram. Nós temos que aproveitar isso. Então, o Senhor passa a explicar para eles a parábola do semeador. E essa explicação é muito interessante. Ele falou, olha, o lavrador saiu para semear, né? Essas sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem do reino e não entendem. Lembra que ele acabou de mostrar que as pessoas veem, mas não enxergam, escutam, mas não entendem, porque o coração é duro? Então são essas pessoas. Quantas e quantas pessoas têm contato com a mensagem do Evangelho? Escutam, acham interessante, mas não passa disso, porque não tem interesse. E aí vem as aves do céu e comem a semente. E aí o Senhor fala, o que é isso? É o maligno que vem e arranca a semente do seu coração. E os que caíram em solo rochoso são aquelas pessoas que ouvem, mas sem demora, recebem com alegria. Aquela pessoa, nossa, que bonita essa pregação de Jesus Cristo, que bonita essas palavras dele, né? E aí, só que não tem raiz profunda. São pessoas que acham bonito, mas não tratam de botar isso em prática na sua vida. Então, aí vem problemas, ou talvez até perseguições por causa da Escritura, e desanimam e largam. Perseguição, gente, não é só aquela do Coliseu de Roma, lá do primeiro século. É talvez uma risada, uma chacota do colega de serviço porque você não quer mais fazer as coisas erradas que fazia antes. E aí tem gente que desanima, fala, essa coisa de religião, isso não é para mim. Essas são as sementes que caíram ali entre os espinhos, num solo rochoso e germinaram, mas não tem duração. E as que caíram entre os espinhos são as pessoas que recebem a mensagem, mas a mensagem ela é sufocada pelas preocupações da vida e sedução da riqueza. As pessoas elas estão focadas demais nos problemas, demais na cobiça. E é bom lembrar que não é necessário ter muita riqueza para cobiçar riquezas, para ter o foco na riqueza. É só uma questão do coração, é uma inclinação do coração. A pessoa pode ser absolutamente pobre, miserável e estar completamente imersa no pensamento de riquezas, e ela pode ser multimilionária e estar completamente imersa no pensamento do reino de Deus. Ela não serve as riquezas servem ela, né? E aí então, as que caíram em solo fértil são aquelas que representam as pessoas que ouvem e entendem a mensagem. Ouvem e entendem, são aqueles que têm o coração voltado para Deus, que têm um interesse nisso. E aí eles produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes a quantidade semeada. E eu acredito que essa lógica aqui de 30, 60 e 100, ela tem a ver com a proliferação da semente, né? A semente foi lançada e aí a gente colhe mais semente. Qual foi a semente? A semente foi o anúncio, né? Então essa pessoa recebeu um anúncio, ela ouviu a pregação do Evangelho de Cristo. Ela se volta para Cristo e a vida dela passa a ser uma pregação. E ao longo dos dias, dos anos e de sua vida, ela vai emitindo sinais do reino de Deus na forma de práticas corretas, de conversas, de ensinos, e aí ela vai propagando novas sementes na proporção de 30, 60 ou até 100 vezes por um. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o seu joinha, assim a plataforma entende que esse material é relevante e vai distribuir para outras pessoas. Comente aqui também sobre a sua experiência com as Escrituras e compartilhe esse material com outras pessoas. Se você está chegando agora nesse canal, aproveite e conheça nossa playlist também, tem outros vídeos com outras explicações sobre outros textos sagrados. E volte sempre teremos novos materiais
para irmos juntos caminhando e aprofundando o nosso conhecimento nas Escrituras Sagradas. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.